Olá! Nesse vídeo eu quero falar um pouco sobre o poder criador da visualização, ok? Ou seja, a visualização de um desejo que você queira realizar na sua vida. Eu vou explicar em 5 passos, então, como é que você faz isso, e essa vai ser uma abordagem mais na linha de coaching, tá? E você inclui aí, claro, o seu desejo financeiro, e que junto com ele vem outras partes da vida, que dependendo você pode aplicar também. Você vai ver que em cada, este exercício, em cada parte, você vai poder enquadrar várias alternativas que você queira resolver dentro desse processo. Bom, esse na verdade é um conhecimento milenar, né? A técnica da visualização. E todos nós, você, eu, todos, fazemos visualizações sem saber a todo instante. E tudo que nós temos hoje na nossa vida foi objeto antes de uma visualização, de uma criação mental, ou seja, de um planejamento, em outras palavras. Mas é um planejamento diferente. É um planejamento não só baseado nos fatos, no realizado racionalmente. É um planejamento de forma mental, de forma de trabalhar o seu processo no subconsciente, de reprogramação mental. Isso eu aprendi muito cedo na minha vida, como eu já falei em outros vídeos, por exemplo, no método Silva de controle mental, quando eu era estudante ainda. E depois uma série de outros estudos e que até hoje segue, por exemplo, indo à linha mais técnica da neurociência, formações em coaching que também é muito focado na programação neurolinguística, e todas essas coisas juntas, né, dão credibilidade para aquilo que eu acredito. Tá? Bom, então, aproveitando isso, eu vou fazer nesse vídeo uma abordagem então, sobre como você pode fazer visualizações na sua vida e ver então esse poder criador fazer assim poderoso, né, fazer transformações super importantes, que às vezes aquela luta do correr fazendo processos que são mais racionais não levam a resultados, né? Bom, mas a gente vai falar em seguida bastante sobre isso, e antes disso eu te convido para te inscrever no canal. Dê o seu like, aproveita o botãozinho que tem aí do lado, se inscreve, dá o seu like, comente e compartilhe, tá? Se for importante para você, é importante para outras pessoas também ligadas a você, certamente, né? Essa é uma conexão. Ao mesmo tempo, tá? Aproveito para te convidar para você conhecer também mais no Instagram, minha página no Facebook, Sampaio Sucesso Financeiro, e o meu curso de finanças, né? Que é um processo elaborado que tem uma parte que trabalha também essa programação, em termos de definição de objetivos e mexer um pouco com esse seu lado mais subconsciente, ou seja, eu vou falar agora então, tá? Entrando então no tema. Bom, como eu falei, né? Tudo que a sua vida, a vida nossa hoje, por exemplo, casa, carro, dinheiro, relacionamentos e a história, a vida que nós temos, é uma criação que fizemos. E essa criação, como eu falei, é uma criação mental, ou seja, é o nosso jeito de pensar, mas não pensar como a gente está falando aqui, ou como você está acompanhando, ouvindo a minha voz, me vendo, enfim, não é dessa forma que é o pensar, é um pensar de forma, digamos assim, criado mentalmente. Quando você está de olhos fechados, por exemplo, você está pensando também. E nesse nível, é um nível de criação, ok? Num estado de frequência de vibrações do seu cérebro mais lentas, mais devagar. É aquele estado que vivemos até os 6 anos de idade, onde se é mais corajoso, onde se ri mais, se brinca mais. Esse estágio é o estágio de viver, por exemplo, no estágio de criação, tá? Criação absoluta. Depois dos 6 anos a gente começa a aprender, entra na escola e muda o nosso processamento das coisas, tá? E muitas vezes tentar resolver problemas só por esse caminho não dá certo. Eu diria o seguinte: procurar soluções dentro desse processo do pensamento racional, ele tende a esbarrar nas crenças, nos processos que estão, digamos, num nível mais fechado, num nível que não tem acesso por esse caminho, tá bom? Bom, mas vamos lá, você vai ter que experimentar para poder saber se isso é verdade ou não, tá? E para experimentar a gente vai fazer um exercício em seguida. Eu dividi, então, esse conceito aqui em 5 passos, tá?
Os primeiros 3 passos são aquela parte que eu chamo, a primeira parte, que é a parte de preparo. Tá? Preparo para você fazer esse processo. A primeira parte, então, é o seguinte. Imagine que você tem vários desejos, várias coisas para realizar. E essas coisas, então, se você fechar os olhos, vai aparecer, você tem o desejo de viajar, de ter o carro, de ter uma renda YX aumentada, você tem relacionamentos, encontrar pessoas, enfim, milhões de coisas. Bom, quando nós estamos falando no processo de criação, usando a visualização, você vai ter que pegar um desses de cada vez. Se você deixar todos eles assim dentro da sua mente, você não vai ter chance de fazer com que ele se concretize. Por quê? É como se você estivesse mostrando isso para digamos, para um espaço que tem que elaborar isso, criar de forma invisível. Se você colocar todos, é uma grande confusão. Então, se você pegar um só e você visualizar um só, como eu vou falar aqui, você passa a ter, então, um estado que chamamos de concentração. E essa concentração, ela é uma criação mental, tá? Num plano subconsciente, num plano invisível, enfim, num plano diferente desse que nós estamos aqui dos 5 sentidos. Bom, então a primeira coisa, o primeiro passo é esse, ter um desejo único em cada exercício. Vai guardando isso. O segundo passo é você está, na verdade, submetendo o seu desejo e as suas vontades, aquilo que você quer realizar na sua vida, independente da sua idade, para como se tivesse um órgão de administração, de avaliação, se isto é aceito ou não. Então tem regra para isso. Primeiro, para facilitar, tem que ser um. Segunda coisa, ele tem que ter um caráter não egoístico, ou seja, é só para você se beneficiar, só você vai ganhar, ou não, você vai ter o benefício, mas isso vai também ser importante para outras pessoas, para uma outra pessoa ou para várias outras pessoas. Então, se for dessa forma, ele então passou no crivo de ser então um desejo, uma visualização compatível. Então, vai em frente. O terceiro passo dessa preparação, dessa primeira parte que eu falei, são 3, né? Então, o terceiro passo é o merecimento. Se você tem o mérito para atingir esse objetivo. O que é o mérito? É você fazer a sua parte, você trabalhar em termos das coisas que têm que ser feitas de forma prática. Você quer fazer uma viagem, você tem que, de forma prática, se preparar para isso. Né? Se você não fizer, você não tem então o merecimento para isso, porque não é um processo que vai se realizar por uma bênção sem nada a ver, tá? Não, tem que ter então a sua parte disso. Então, 3 coisas que eu preparo. Então, essa primeira parte, então, recapitulando, você tem que ter um desejo único, não egoístico e ter o merecimento. Tá? E a segunda parte é a parte prática. É você, por exemplo, vai fazer o exercício nas dois passos, que são o seguinte. Número 4, tá? Então vamos lá, vou numerar aqui. O 4 é o seguinte: feche os olhos. Aproveita agora, nesse momento, e faça isso que eu estou falando. Feche os olhos. Tá? Só fechar os olhos já deixa você em estado mais lento. Respire 3 vezes. Respirando. Relaxando. Vou contar de 3 a 1, você vai relaxando mais. 3, 2, 1. Bem relaxado. Uma voz mais lenta. Agora você vai entrar no espaço de criação. Visualize então intensamente aquele desejo, aquele objetivo que você escolheu. Cheio de vida. Cheio de vida, como se já existisse. Mexa com as suas emoções. E isto sinta como se fosse algo, como é algo que já existe. E não coloque de uma forma como um pedido, como esperança. Não. Essa colocação desfaz o seu desejo. Você já está sentindo, ele já existe. E por fim, o 5º passo é a visualização quando estiver no seu coração, você estiver sentindo, pronto. Você vai inspirar, expirar e vai sair desse nível antes dizendo, está feito. E você sai contando de 3 a 1. 3, 2, 1.
sentindo-se melhor do que antes. Pronto. A partir daí, você vai, então, esquecer, seguir as suas atividades normais. Tá bom? Bom, então, concluindo, você viu aqui, então, um processo de visualização poderoso para mudar a sua vida e, com isso, você vai notar que em uma semana vai começar a aparecer circunstâncias importantes que têm relação com o que você fez hoje. Faça isso por uma semana, todos os dias. E se você quer saber mais, então escreva aí, eu quero mais, que eu vou contar como é que eu faço diariamente na minha vida. Tá bom? Até o próximo vídeo. Sucesso e prosperidade!